Olá, alunos! Eu sou a professora Fabiane Carniel e hoje nós vamos falar sobre concepções de linguagem, certo? Este é um assunto muito importante para o profissional que atuará como professor de língua. É bom sempre, pessoal, ficar atento que quando a gente fala do trabalho com a língua, a gente precisa, e a gente está batendo muito nessa tecla, lembrar que a língua vai muito além da gramática. Então, quando a gente for falar com vocês a respeito dessas concepções de linguagem, vocês vão observar que são conceitos que norteiam como o ensino da língua foi pensado numa determinada trajetória temporal, certo? E a minha primeira pergunta para vocês é: adiante, por favor. Qual é a sua concepção de linguagem? Você já parou para pensar nisso, né? Durante toda a sua trajetória de formação no curso de letras, você teve uma quebra da expectativa do que é o ensino de letras, de quando você começou o curso e agora que você está no término dele? Isso é muito importante, né? Pensar, e é exatamente para isso que você vem estudar a linguagem, é para isso que você vem estudar como ser o professor de língua, de linguagem. Para que você entenda que nem sempre aquela concepção que a gente tem do trabalho com a língua é de fato a concepção que se deve trabalhar. E aí então, neste momento eu convido vocês para essa reflexão, né? Qual é a sua concepção de linguagem? Pode ser que você tenha chegado até aqui e tenha uma determinada concepção de linguagem. A partir de tudo que você estudou no curso e o que a gente vai conversar agora, faça também com que você altere essa concepção. E isso é muito comum, né? À medida que a gente vai estudando, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai aprendendo a trabalhar com a linguagem, que a gente vai construindo novos conceitos, a gente pode sim mudar essa ideia. Mas tudo isso que a gente vai falar aqui para vocês, é importante que vocês entendam que não sou eu, Fabiane, que determinei assim ou que pensei assim, né? Eu costumo falar muito isso com os meus alunos no curso. Isto tem toda uma fundamentação teórica, essa ideia da concepção de linguagem. E aquilo que a gente traz para vocês como deve ser o ensino da língua portuguesa na atualidade, ele vem então por conta de uma trajetória teórica que vai se formando. E como que isso acontece, pessoal? Próximo. Então vamos lá. Nós vamos primeiro pensar no conceito das três concepções de linguagem que são vistas quando se fala do ensino de língua portuguesa, certo? E como eu disse, elas vêm aí por meio de uma trajetória permeando o ensino, o trabalho com a língua portuguesa e com a língua inglesa, enfim, com a língua estrangeira dentro da sala de aula, né? E elas também são regidas por meio de documentos oficiais. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender, né? Não sou eu, Fabiane, que determino isso. Isso é determinado por conta de uma trajetória temporal, de uma trajetória de entendimento de ensino e também por meio de documentos oficiais que determinam como esse ensino deve acontecer. Mais ou menos a mesma coisa que acontece com o nosso curso de letras, né? Quando eu monto a matriz do curso de letras, eu não considero que eu gosto ou a área que eu gosto de estudar para montar esse curso, de forma alguma. Nós temos documentos oficiais que regem essa matriz. É claro que cada instituição, ela tem sim uma certa autonomia, porém a gente também precisa atender aos requisitos desses documentos. Então, quando eu falo nessas três concepções, quando eu falo de concepção de linguagem, a ideia, a cabeça de vocês e quando a gente fala em conteúdo sobre concepção de linguagem, tem que estar sempre relacionado com essas três aqui. Vocês vão perceber, né, no material teórico que existem algumas variações em relação a essas nomenclaturas, mas que tudo é muito parecido, né? Então dá para entender e diferenciar qual é uma, qual é outra, ainda que vocês tenham acesso a outro material. Então vejam, e aqui nós temos também essas concepções numa ordem cronológica, tá? Então nós tivemos durante um determinado período, e aí eu quero fazer um questionamento também para vocês sobre isso, linguagem como expressão do pensamento. Nesse caso, pessoal, a linguagem ela era tida, como o próprio nome diz, como a expressão do pensamento. E neste caso aqui, todo o ensino da língua era de fato apoiado nas regras gramaticais. Então, muitas vezes, se ensinar a língua, se ensinar a linguagem, estava restrito e resumido a se conhecer as regras gramaticais
que regiam uma determinada língua. Então vejam, nesse caso aqui, quando a gente estudava língua, a gente estudava o quê? A gramática normativa da língua portuguesa. Então todo o pensamento do ensino de uma língua estava direcionado para aquilo que a gramática prevê. Então por isso que muitos de nós fomos educados, né? Nesta concepção, dependendo da idade aí, então vocês já podem saber, né, quando eu falo que eu fui educada nessa concepção, quanto tempo faz isso? Aquilo que nós recebíamos ali de trabalho com a língua estava muito direcionado a tabelas, a normas, a decorar, a memorizar uma série de normas em relação à língua portuguesa e aplicá-las sempre por meio de exercícios bem estáticos, né? Quantos completos, quantas conjugações verbais, vocês que frequentaram a escola aí há mais tempo, que tem mais ou menos a minha idade, fizeram isso? Ou vocês, né, que são mais jovens, quantas tabelas de conjugação verbal vocês tiveram que preencher, vocês tiveram que fazer, enfim, quantos exercícios repetitivos vocês tiveram que fazer? Por que eu pergunto isso? Porque por mais que esta concepção seja uma concepção ultrapassada, e eu vou explicar por que ela está ultrapassada, né? E a gente estudou muito isso no decorrer do curso, na prática a gente ainda vê muito dessa concepção dentro da sala de aula de língua portuguesa ou de língua inglesa. No nosso caso eu vou sempre resumir, tá, gente? Língua inglesa e língua portuguesa, porque isso se aplica a línguas de forma geral, não é só a nossa língua, tá? E essas concepções, elas são muito fortes aqui no Brasil, inclusive se tratando da língua portuguesa, da língua estrangeira e agora da língua inglesa, por conta desses documentos oficiais que eu estou falando para vocês, tá? Então, embora essa concepção de linguagem, ela seja ultrapassada, na prática dentro da sala de aula, a gente ainda se depara muito com esta forma de conceber, né? Essa forma do professor conceber o ensino de língua e ensinar a língua. Depois, no processo transitório, que a gente teve, né, um período diferente histórico aí, nós chegamos então a uma concepção de linguagem que é a linguagem como forma de comunicação. E eu vou dar um exemplo que vocês vão se lembrar exatamente o que é isso, essa linguagem como forma de comunicação. E a gente vê muito isso porque a gente ainda trabalha os elementos de comunicação, né? É aquela teoria de Roman Jakobson que ele traz tanto as funções da linguagem como os elementos da comunicação, que é o emissor, né? Um destinatário, uma mensagem, depois a gente tem que ter um código, a gente tem que ter um canal, e depois dentro desses elementos da linguagem se originavam também as funções da linguagem, certo? Numa determinada época, a gente então consegue perceber uma transição. Eu saio da ideia só de memorização de regras e caminho para um processo comunicacional que vai dentro de uma organização. Só que nessa ideia de concepção de língua, o meu destinatário ainda é visto como alguém passivo, né? E a gente vai ver que na progressão do trabalho com a língua, isso não é bem assim. Mas ainda é uma concepção que permeia a sala de aula. A gente vai ver que tem aí várias concepções permeando a sala de aula atualmente, né? E por último, então, a gente caminhou, e olha que isso não é recente, tá, gente? A gente chega numa concepção de linguagem que tem uma relação muito grande com o círculo de Bakhtin, né? Que a gente vai poder entender daqui a pouquinho quando eu for falar dos documentos normativos. E aí, neste momento, a linguagem ela é vista como um fenômeno muito mais amplo do que a restrição da regra. Ela é, de fato, um processo comunicacional, mas ela vai além daqueles elementos que são desenhadinhos ali na teoria de Roman Jakobson, né? Que fala ali da linguagem como forma de comunicação. A linguagem é, sim, uma forma de comunicação, mas transcende esse processo. Quando a gente pensa nessa concepção aqui como forma de interação, o próprio nome já nos diz. A linguagem é uma forma de interação. Ela envolve sujeitos, certo?
com suas concepções de mundo, com os seus conhecimentos. E isso está relacionado com o processo social, histórico e cultural. Então, por isso que esta concepção de linguagem hoje é tida como a mais indicada e adequada para a gente poder trabalhar as línguas, a linguagem dentro das salas de aula, certo? Considerando todo um processo. Para isso, então, né, os sujeitos, eles se valem dos gêneros textuais para esse processo de comunicação. E é importante entender, né, que esses gêneros nesse processo de interação, quando há um ato comunicativo, muitas vezes ele transcende aquele contexto específico e busca aí, por meio de outras conversas, de outros gêneros, trazer essa conversa inicial. Então há aí uma interatividade. E também a gente começa a encontrar nessa teoria uma nova palavra, que é o dialogismo, que traz também uma ideia bem ampla da possibilidade de diálogo. E aí, por meio dessa interação, eu busco os gêneros, né? Os gêneros textuais ou gêneros discursivos, porque essa nomenclatura também é uma outra conversa. Mas eu busco os gêneros textuais para se falar de língua, certo? Então, entendido aí quais são as três concepções de linguagem e a teoria que envolve cada uma delas, a gente precisa também pensar em outras circunstâncias, né? Por que que essas teorias estão aí? Como foi que elas chegaram até nós? Mas antes de chegar até nós, também quero propor uma reflexão com vocês. Próximo, por favor. Olha lá. A linguagem é, então, entendida como dialógica. Veja essa palavra que é importante, de dialogismo, de dialogicidade, de comunicação, de interação, é o momento em que um discurso busca outros discursos e que os participantes desse processo dialógico não são neutros. Nem aquele que emite o texto, nem aquele que recebe o texto. Nenhum deles, dos participantes desse processo comunicativo ou desse processo de interação, que é mais adequado dizer, né? Nesse processo de interação, é passivo. E isso é importante, tá? Então, essa é uma linguagem que é entendida como dialógica, pois o locutor dialoga não apenas com o discurso do outro. Veja, seu parceiro mais próximo, mas também com outros discursos já existentes que, ao longo da história, constroem um repertório cultural. Então, aquilo que eu falo, né, nos gêneros que eu produzo, no processo de interação, carregam não apenas aquilo que eu quero de fato dizer para o outro, mas todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu carrego sobre a cultura que eu tenho, sobre aquilo que eu conheço dessa história de vida que eu tenho e, lógico, também permeado por toda uma situação cultural, certo? Mas como que isso chegou até nós, Fabiane? Próximo. Essa trajetória histórica, ela é constituída, então, por documentos regulatórios. O que são os documentos regulatórios, pessoal? São os documentos que regulam como é que tem que ser o ensino, né, dentro da escola, ou do ensino superior, ou, enfim, na educação formal. Então, nós temos aqui um primeiro documento, a LDB, que é de 1996. A partir da LDB, essa questão social, ela foi mais introduzida na escola. E depois da LDB, a gente tem, então, os PCNs, tá? Que vale sim, mesmo depois deles. Hoje nós temos a BNCC, mas é sempre válido o estudo dos PCNs, tá? Porque ele é um documento norteador muito importante e ele que faz essa ponte que a gente tem de um ensino de língua estático puramente gramatical com o que a gente vai ver hoje na BNCC, né? O que a gente tem na atualidade com a BNCC. Então, se a gente tiver que traçar 3 documentos regulatórios aí grandes, tá? De ampla atuação, a gente destaca então a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e aí os PCNs eles são divididos por área. Claro que nós vamos nos ater ao ensino de línguas, tá? Língua portuguesa e língua estrangeira, certo? E agora, aí de 2017, nós temos então a BNCC.
Se você for fazer uma análise e uma comparação, e eu até sugiro isso para vocês, porque eu acho que é bem importante, né? Uma vez que vocês estão adentrando aí no mercado de trabalho, entre PCNs e a BNCC, vocês vão verificar que a essência dos dois documentos gira muito em relação ao ensino da língua portuguesa, trabalhando com a concepção de linguagem, que é a linguagem como forma de interação. Ambos, né, tanto o PCN quanto a BNCC, eles trazem muito forte a ideia do gênero para a sala de aula. E aí eles trazem muito forte também essa ideia de práticas de linguagem, tudo bem? E aí quando a gente vai pensar numa questão prática em relação a isso, talvez, né, é uma dúvida que a gente sempre tem, que é muito recorrente por parte dos nossos alunos. Fabiana, então não se ensina mais a gramática? Se ensina, gente, mas não é a gramática pela gramática, pela regra, sem que ela esteja, né, em uma situação de interação de linguagem. Ela tem que estar o estudo da gramática a partir de um texto. E é importante que eu entenda que o texto não é só um pretexto para o ensino da gramática, né? Dentro dessa possibilidade que a linguagem nos traz de atuação social, se eu como professor trago um texto que tem tantos dizeres, que tem tanto diálogo, né, para dentro da sala de aula e uso esse texto somente para ensinar a gramática, sem tentar entender, né, quem é esse outro, qual foi a circunstância de produção, se ele é um gênero textual de uma determinada esfera social, qual é a circulação dele, entendem? Então, tudo isso é muito importante quando eu penso neste ensino de língua portuguesa. Eu posso ensinar a gramática? Claro que eu posso, isso não está proibido. Aliás, é importante ressaltar que isso é um direito do aluno. Por quê? A norma padrão, ela é mais uma variação da língua. Então, se ele traz uma outra variação que não seja essa para dentro de sala de aula, enquanto professor, eu sou também responsável por ensinar essa norma dentro da escola. A escola é responsável por isso no ensino da língua. Mas o que precisa ficar claro? O ensino de línguas não pode se restringir ao ensino da gramática, certo? Ok, pessoal? E quando eu falo desse paralelo, né, retomando PCN e BNCC, o que a gente vai conseguir entender que deu houve uma mudança entre esses dois documentos norteadores. Na BNCC, a gente começa a perceber a questão do ensino da linguagem e também das outras áreas, pensando no desenvolvimento de habilidades e competências. Então, por meio desse ensino da linguagem, que eu vou fazer uso dos gêneros, né, dos gêneros discursivos, eu preciso fazer com que o meu aluno desenvolva habilidades e competências para a realização, né, de uma série de situações relacionadas à língua, que é a leitura, a compreensão de texto, a produção de texto e assim por diante. Certo, pessoal? Então é muito importante que vocês tenham em mente que quando a gente fala que o ensino da língua portuguesa precisa ser desta forma, desta maneira, nós não estamos falando porque a gente acha que tem que ser dessa forma. É porque existem também documentos norteadores. É claro que a gente também tem espaço para criticar esses documentos, porque eles não são perfeitos. E como professores, nós temos também que ter conhecimento para fazer essa crítica. Mas a gente tem que fazer esse conhecimento para fazer essa crítica a partir do conhecimento que a gente tem da linguagem, que é fundamental, tá bom? Próximo. E aí, eu quero trazer para vocês alguns trechos também para reflexão. Eu tirei do PCN, veja, gente, é um documento de 1997, só para a gente ter ideia de quanto tempo faz. Isso não é novo, isso não começou agora, tá? Vejam, o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social. Então, é a língua sendo aprendida dentro da escola para uma utilização social. Se eu fico só estático na regra gramatical, né? E quando eu falo na regra, é só no aprendizado da regra. Mas quando eu aprendo a regra para o uso, é válido, porque é uma aplicação social, tá? Vejam. Pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural
atribui à escola, olha o papel da escola aí, a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso a saberes linguísticos. Observem que linguístico está até com trema, né? Porque é um documento de 1997, antes do Acordo da Língua Portuguesa, tá? Então vejam, saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos nós. Vejam, saberes linguísticos. Saberes linguísticos são somente normas e regras gramaticais? Não, vai muito além disso. Certo? Então, esse é um ponto de atenção. Próximo. Olha só. Também tirei do PCN, tá? Só para vocês fazerem aí um paralelo com isso que a gente está falando e com o que eu vou trazer daqui a pouquinho da BNCC, que também são duas citações. Porque eu não vou ficar trabalhando a BNCC aqui com vocês, tá? Isso a gente vai fazer num outro momento, porque eu acho muito válido pensar um pouquinho, fazer também uma análise, né? Uma análise crítica de como a BNCC traz isso aí. Mas para a gente poder fazer essa análise crítica, é importante também que a gente parta dos PCNs, que era o documento regulador que a gente teve anterior à BNCC, tá? Então, olha só, todo texto se organiza dentro de um determinado gênero. Os gêneros existentes, por sua vez, constituem formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por 3 elementos, que isso é a base, né, dos gêneros discursivos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque vejam, quando a gente fala sobre o uso dos gêneros e do trabalho da língua a partir dos gêneros, isso não é novo. O círculo de Bakhtin, já é bastante antigo, não é nada novo. E os PCNs de 1997, vejam há quanto tempo, já trazem a ideia de gêneros no ensino de língua, que também tem toda uma ligação com essa ideia de práticas sociais para o letramento, que vai além de um processo de alfabetização. Quando eu falo em leitura, por exemplo, essas práticas de letramento, elas vão muito além da decodificação, né? Agora, vejamos a nossa próxima citação. Pode passar? No componente língua portuguesa, aí eu já trouxe o quê? Uma citação da BNCC para vocês, tá? No componente língua portuguesa, amplia-se. Olha, amplia-se. Então, eu tenho aí um pressuposto bem importante para fazer essa leitura. Se eu estou ampliando, significa que ele já devia ser trabalhado. Eu só estou fazendo o quê? Aumentando isso. O contato dos estudantes com gêneros textuais relacionados a vários campos de atuação e várias disciplinas. Partindo-se, de novo, gente, olha isso, práticas de linguagem, tá? Práticas são várias formas de uso e de trabalho da linguagem, já vivenciadas pelos jovens para a ampliação dessas práticas em direção a novas experiências. Então vejam, né? Os nossos jovens sabem sim produzir textos, ainda que não sejam com a adequação que precisam para o processo de interação com o outro, especialmente gêneros orais, e ainda que esses gêneros não sejam, né, com as normas gramaticais ditas como adequadas, eles conseguem esse processo de interação. Qual é a função da escola, então? É ampliar e trazer para o jovem que existe também uma variação que é a norma culta e que há possibilidades de adequar esse processo de interação com a linguagem culta ou com outras variações, certo? Próximo, por favor. Veja, os conhecimentos sobre a língua, as demais semioses e a norma padrão, por isso que eu trouxe essa citação aqui para chamar a atenção de vocês, não devem ser tomados como uma lista de conteúdos, vejam, gente, dissociados das práticas de linguagem, tá? De novo, mas como propiciadores de reflexão a respeito do funcionamento da língua no contexto dessas práticas. Então, de novo, o trabalho da gramática deve ser a partir dessas práticas, ou seja, de como a linguagem se efetiva. Então, eu tenho gêneros textuais, né? Bakhtin traz essa ideia de gêneros primários e secundários que eu acho bem interessante. E ele fala que os gêneros secundários, eles exigem uma maior complexidade de uso da língua, né? E uma maior formalidade, muitas vezes. Então, quando eu trago esses gêneros para dentro da sala de aula, é uma grande oportunidade para trabalhar o quê? A norma padrão.
Mas isso significa que eu não posso trabalhar, por exemplo, um meme, que é um gênero que foi criado aí, digamos, recentemente por conta da necessidade dos nossos falantes, né, dos sujeitos que precisam interagir e se comunicar, né? Claro que eu posso, claro que tem muita coisa para explorar. E não é só a regra gramatical do adequado ou do inadequado que aparece no nosso meme. Então esse é o recadinho básico para vocês, né, pessoal? Para que vocês entendam que é muito importante compreender qual a concepção de língua em cada uma daquelas concepções de linguagem que nós vimos e por que, por meio de todo esse aporte teórico, se recomenda de fato que a prática seja galgada na linguagem como forma de interação. Essa prática, né, de linguagem como forma de interação tem uma relação muito forte com os gêneros discursivos, que por sua vez tem uma relação muito forte com Bakhtin, que foi ele que trouxe essa ideia, esse conteúdo, inseriu esse conteúdo e ele tem sido utilizado hoje nos nossos documentos norteadores do ensino de línguas aqui no nosso país, tá bom, gente? Então vale dizer para vocês também, né, porque eu já recebi aluno me questionando, né, por que estudar Bakhtin? Então esse é um grande motivo pelo qual a gente precisa estudar Bakhtin. E tem mais um detalhe, pode ser que vocês encontrem também uma relação, né, de Bakhtin, dos gêneros do discurso, e ainda lá na psicologia a ideia de Vygotsky, tá? Então isso pode aparecer aí em algum conteúdo que vocês possam vir estudar. Então, pessoal, por hoje a gente vai finalizando por aqui. Eu acho que essa conversa foi bem legal e fica aí um desafio para vocês. Qual é a sua concepção de linguagem?